De acordo com o órgão Transparência Internacional, o Brasil ocupa o 69º lugar no índice de percepção da corrupção, enquanto a Suécia ocupa o 3º lugar. Eu sou Luciane Miranda e este é o São Paulo Direct, da Ducascope TV. E eu converso agora com o senhor Roberto Liviano, promotor de justiça. Como é que o senhor avalia esse levantamento? Ele é preocupante, né? Porque a gente se situando no mundo, a gente percebe que o Brasil está distante dos melhores patamares em matéria de controle da corrupção. Aliás, na América do Sul, nós só temos 2 países bem posicionados, que são o Chile e o Uruguai, que estão na 21ª posição. O que esse índice ele nos mostra? O que ele significa? Ele significa que onde há mais educação, onde há mais informação, onde há mais valores éticos, onde há uma preocupação maior com o coletivo, nós temos um controle da corrupção melhor. Não é sem razão que a Suécia vem ocupando nos últimos anos sempre os primeiros lugares. Esta mesma Suécia, que recentemente anuncia que fechou 4 presídios por falta de presos, por falta de criminosos. Esta mesma Suécia, que convidada para sediar as Olimpíadas, recusou o convite para usar o dinheiro que investiria em sediar em construir moradias para pobres. Esta mesma Suécia, que quando alguém diz, você sabe com quem está falando, a pessoa é presa, pratica crime. No Brasil, um juiz no Rio de Janeiro, dando a chamada carteirada, quando foi enquadrado por um agente de trânsito, ao mover uma ação na justiça, recebeu uma indenização. Então o Brasil precisa avançar no sentido de termos mais transparência, sem dúvida, mais educação em valores éticos. Esta é a grande transformação que nós precisamos, o sentido coletivo de respeito à coisa pública, né, para que nós tenhamos uma evolução em relação a isso. A Lei 12.846, ela representa algo importante, ela vem no movimento internacional dos países signatários das convenções que se comprometem a punir a corrupção, mas a lei precisa se concretizar, as empresas precisam instituir os seus departamentos de compliance e nós precisamos educar as próximas gerações para a ética, para o respeito à coisa coletiva, para o respeito à coisa pública, para o respeito ao semelhante, porque, infelizmente, no Brasil, o outro é invisível. O outro não é respeitado. Por isso se diz que o crime de corrupção é um crime em que as vítimas são invisíveis. Quando eu tenho um assalto, A assaltou B, B é visível. O agente é visível, a vítima é visível. A corrupção atinge um número indeterminado de pessoas, né? O brasileiro convive desde muito cedo com situações de corrupção. Isso passa a ser algo natural no convívio dele? Isso é muito preocupante, né? Os estudiosos do tema têm claro que o problema da naturalização da corrupção é algo grave, com o que nós precisamos nos preocupar para reverter esta situação. Mas, infelizmente, nós percebemos que é comum que pais que estão dirigindo seus veículos e são abordados por policiais rodoviários oferecem dinheiro para não ser multados na frente dos filhos, né? E o filho acha que isso é absolutamente normal, acha-se normal dar suborno para não sofrer as consequências da lei. Então, nós precisamos virar a mesa. Se nós queremos ser um país ético, que respeita a lei, que respeita estas regras, esses limites, nós precisamos praticar, né? Para dizer que somos um país em que a corrupção é melhor controlada, nós precisamos praticar isso na prática. Na verdade, eu costumo dizer que o problema do Brasil não é a falta de leis. Nós temos uma lei no Brasil que nos prejudica. Se essa lei for revogada, o Brasil se tornará um país melhor. É a lei de Gerson. É a lei segundo a qual todo mundo quer levar vantagem. Nós precisamos virar esta mesa e mudar a maneira de encarar as coisas, educar as próximas gerações, ter um compromisso pela ética, né? Porque isso nos prejudica bastante. Essa questão da vantagem significa um desrespeito às regras iguais para todos. Significa que quem tem mais dinheiro levará vantagem. Quem tem mais contatos com os poderosos tem mais vantagem. E não é razoável que seja assim, né? Que quem tem mais dinheiro vence uma eleição. Quem que tem que vencer a eleição? Aquele que apresenta as melhores propostas para o bem comum, e não aquele que captou mais dinheiro, né? É razoável que seja assim. Agora, para isso, nós precisamos, por exemplo, limitar os financiamentos de campanha. Se as empresas podem fazer doações ilimitadas, quem vence a eleição? Quem captou mais, quem tem mais dinheiro, né? Fez mais propaganda, se tornou mais visível.
E isso desequilibra a balança e gera um abuso de poder econômico que prejudica, muitas vezes, boas propostas conectadas ao bem comum, aos anseios da sociedade, que não foram prestigiadas porque não tiveram tanto poder econômico. E a corrupção entre empresas e órgãos públicos para se obter vantagens? É um outro problema, existe uma relação muito complicada, nós estamos vivendo aí dentro de um furacão, que é a Operação Lava Jato, que mostra isso com bastante contundência. Aliás, temos um escândalo também que está na ordem do dia e que mostra o quanto é grave o problema da corrupção na esfera privada, que é o escândalo FIFA, né? Em que nós temos finalmente dirigentes internacionais presos e temos um processo de investigação profundo que mostra a necessidade de haver realmente uma revisão de valores, de posturas. Eu acredito, acho que esta é uma ideia a ser trabalhada, na necessidade de um grande pacto empresarial para que esta lei seja respeitada e seja cumprida. Acho que algo semelhante ao que se tem no mundo publicitário, que é a ideia da autorregulamentação, pode ser um caminho interessante para que as empresas se unam e elas mesmas punam os maus empresários, aqueles que desrespeitam a lei. Nós precisamos ter mecanismos de controle nessa relação entre a empresa e o poder público limitadores. Nós temos a regra da licitação, do concurso público, mas nós precisamos intensificar. Nós precisamos fortalecer os organismos de controle para que eles possam coibir estas práticas de desvio, estes abusos. E também no plano privado, acho que esse escândalo da FIFA nos mostra a necessidade de rever uma série de questões, de termos um melhor controle, até porque futebol é cultura e isto agride o senso de cada um. As pessoas estão incomodadas com isso. Foi-se o tempo que se acreditava que corrupção era um problema de governo e das elites. Cada vez mais existe uma percepção difusa da sociedade de que este é um problema grave e por isso que estão sendo celebrados esses pactos internacionais anticorrupção e é importante que seja assim. É um problema do mundo. Aliás, o caso Pisolato é um caso histórico para o mundo, porque na Itália, apesar dele ser cidadão italiano e estar na Itália, ele está na iminência de ser extraditado para o Brasil, porque no julgamento o que prevalece? O interesse do mundo em punir a corrupção. Não pesa mais a cidadania italiana. Isto é um precedente de importância fundamental para o mundo. Ainda pendem alguns recursos, ele conseguiu adiar, mas eu tenho certeza absoluta, pelo bom trabalho que foi feito e pela gravidade da condenação, que ele será entregue ao Brasil para cumprir a pena pela qual ele foi condenado. Porque se a lei foi violada aqui, ela tem que ser cumprida aqui. É a lei brasileira que foi violada, o criminoso tem que cumprir a pena no Brasil, onde a pena foi violada. Senhor Roberto Liviano, muito obrigada pela participação aqui na Ducascope TV. Estou sempre à disposição, parabéns pela cobertura e sempre contra a corrupção. www.nãoaceitocorrupção.com.br. Muito obrigada. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.